Bom, pessoal, vamos lá continuar? Bom, vimos então para que serve a parte dos laços. Pessoal, vamos lá, continuando? Ó, então a gente passou, né, para a parte do que? Da parte de laço, correto? Do while e vimos a diferença deles. E vocês perceberam que sempre a gente tem esses caras aqui, ó, a temp recebe a temp mais temp, C dias recebe C dias mais um. Isso daqui são o quê? São os acumuladores e os contadores, não são? Em linguagem C, é muito comum, mas é muito comum, a gente vê esses símbolos aqui, ó, mais, mais, ou menos, menos, ou mais igual, ou menos igual, vezes igual, dividido igual, porcento igual. O que isso quer dizer? Se eu estou colocando mais no minha variável A, por exemplo, é a mesma coisa que se eu digitasse A igual a A mais 1. Se eu colocasse, por exemplo, A menos menos, é a mesma coisa do comando A igual a A menos 1. Não. Ou você utiliza esse, ou você utiliza esse. Ou um ou outro. Tá? Simplesmente, você vai substituir esse comando aqui, ó, por esse daqui, ó. Tá? É como se fosse o A igual a A mais 1. Tá? Esse cara aqui, a mesma coisa. A igual a A menos B, A menos igual a B, ó. É a mesma coisa. O que é mais comum? O mais e o menos menos. O restante, geralmente, não se vê muito, mas a linguagem C permite usar. Uma das coisas interessantes, que aqui não vai falar, mas é diferente quando eu ponho, por exemplo, A mais A. Pois é diferente. Aqui, primeiro eu tenho valor para depois incrementar. Eu tenho incrementar antes para depois ter o valor. Os resultados, dependendo da operação que vocês fizerem, dá a diferença, tá, pessoal? O que é mais comum? A mais, B mais, C mais, qualquer variável mais. Mas, se vocês encontrarem código como esse cara aqui, ó, e tem, certo? Então, pode ter diferença. Aqui o incremento é depois, aqui o incremento é antes. É possível colocar. Você já tem o valor somado antes de ser executado. Por exemplo, 2 mais 3, A igual a 1, tá? Vou colocar aqui, ó. 2 mais A mais 5. Beleza? Se eu colocar esse cara aqui, ó, poderia estar fazendo isso. Esse cara seria praticamente diferente disso, ó. São resultados diferentes que isso me dá. Então, por isso que não é impossível, tá, pessoal? Dá para se utilizar. Correto? A gente não vai ver, mas vocês têm que ter ciência que tem diferença. Tá? Então, primeiro, esse cara aqui é utilizado para depois incrementar. E esse segundo aqui, o cara já é incrementado antes de ser utilizado. Tá? Então, dá para se fazer dos dois modos. Bom, aqui então, pessoal, são os novos operadores aritméticos de incremento, decrementos, soma, subtração, multiplicação e divisão. O que a gente vai mais ver? Adição e multiplicação, adição e subtração. Tá? São os campeões, mas podem existir todos esses caras aqui, ó. Pode acontecer. E é bem comum em linguagem C. Vocês veem o código de outros programadores, os caras não ficam utilizando A igual a A mais 1. Não, é A mais. Correto?
Beleza? Sempre o incremento é de 1 em 1. Se vocês quiserem incremento de 2 em 2, aí vocês têm que fazer recebimento de A igual a A mais 2. Tá? Isso é uma abreviação? Oi? É uma abreviação. Tá? É uma abreviação, com certeza. Bom, aqui ó, a gente vai ter o mesmo exemplo anterior com os novos operadores. Eu não vou colocar ela na linguagem C, mas é mais para explicar para vocês. Temos aqui ó, o cdias, mais uma vez declarado aqui como inteiro, float, temp e atemp, certo? O atemp como 0 e o while, correto? Ó? Printf, scanf, atemp mais igual a temp. O que quer dizer isso daqui mesmo? É a mesma coisa que o quê? Atemp recebe atemp mais temp. É a mesma coisa que esse comando. Ó, o comando abreviado aqui, ó. Atemp mais igual a temp. Certo? É a mesma coisa aqui. Text. Atemp igual a atemp mais temp. Seria a mesma coisa que esse comando aqui. Tá? Cdias mais mais. Que seria igual cdias mais mais? Cdias recebe cdias mais 1. Ó, bem mais abreviado esses caras aqui, né? Ó. Opa. Vai cair. Esses daqui vão cair. Isso daqui não é difícil, tá? Isso daqui é fácil. Tudo bem aí, pessoal? Qual que é a grande vantagem da linguagem C? De ser uma linguagem, vamos dizer assim, resumida. Ela não é uma linguagem tão verbosa, vamos dizer assim, igual ao C#, igual ao Java. O Java tem isso daqui também. Tá? Quem programa em Java sabe, veio da onde? Veio justamente do C. Tá? Então, C é uma linguagem muito resumida. Correto? Então, utilizem realmente esses recursos. Por quê? Porque é bem comum isso aparecer. Tá? Bom, e simplesmente a gente tem uma última estrutura de repetição for. Lá a gente viu então do while e while. E a gente tem uma última que é a for. A for, basicamente, vai ser a mais utilizada que vocês vão usar em código. Tá? Dá para se utilizar em tudo for? Não. Mas pelo menos acredite que uma maioria das vezes dê. Você vai utilizar o for quando você já tem um número pré-definido de vezes que você vai rodar o seu laço. Então, se eu sei que eu vou ter que rodar 20 vezes, cara, é o for que você vai utilizar. Se eu sei que eu tenho que utilizar 10 vezes, é o for. Se eu não sei o número de vezes, aí ou vai ser o while ou do while. Vai depender. Correto? A grande maioria das vezes você consegue saber esse número com antecedência. Sabendo, é o for. Utilizem o for, que é o cara mais rápido para se executar. Correto? Vamos lá. E é o comando mais, eu pelo menos acho mais simples, né? Ó. Iniciada pela palavra for, acompanha 3 expressões separadas por ponto e vírgula entre parênteses. Na primeira, temos a inicialização. Na segunda, o teste de controle e, por último, o incremento. Então, dentro do meu for, eu tenho 3 partes aqui, ó, de expressões. Primeiro, né, é a inicialização. O quanto a minha variável vai começar. 0, 1, 10, 20. A segunda é a expressão que ele tem que parar. A terceira é o incremento da minha variável. De quanto em quanto? 1 em 1, 2 em 2. Correto? Beleza. Então aqui, ó, dentro do meu for, entre chaves, eu tenho aqui as minhas instruções. Se eu só tenho um comando, uma única instrução, não precisa de chaves ou de blocos aqui, ó. Inicialização, teste, passo. Bom, mais uma vez, o mesmo programa do cdias lá, do cálculo de dias, certo? Eu já não sei, que são 7 dias que eu tenho que fazer o cálculo. Se eu já sei a quantidade de dias, eu sei a quantidade de passos que eu tenho que dar.
Então, vamos utilizar o for. For, para C dias igual a 1, então o valor de C dias já vai inicializar com 1. C dias é menor ou igual a 7, ó a condição de parada aqui do C dias. C dias mais mais. C dias mais mais, ele está fazendo o quê? Toda vez que o laço repetir, ele vai incrementar 1. Aonde? No próprio C dias. Legal. Printf informa a temperatura, certo? Scanf, a temp mais igual a temp. Cadê o C dias mais mais aqui, ó? Eu não tenho mais ele aqui dentro do meu laço. Eu tenho já ele dentro do for aqui, ó, diretaço. Beleza, ele vai fazer quantas vezes esse cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Correto? É o mesmo padrão do outro. Só que aqui eu estou delimitando. Eu não estou pedindo para o usuário ficar falando, né? Ó, deseja continuar com mais um cálculo? Aqui não tem jeito de eu ficar fazendo isso. Não tem jeito entre aspas, tá? Porque tem, mas a gente não vai fazer isso. Aqui tem o número de vezes? É aquele número que vai se repetir e acabou. É essa que é a praticidade do for. Correto? Entendido, pessoal? Eu não preciso ficar incrementando. Ah, e se eu colocar um C dias mais aqui dentro? Você vai detonar com o seu for. O seu for vai incrementar mais de uma vez. Ele já faz isso sozinho para você. É um jeito automático. Tá? Lá em algoritmo, vocês vão ver o para, que é a mesma coisa que o for. Aí vocês vão ver o quê? A tradução desse cara aqui para algoritmo. Tudo bem? Perguntas? Hã? While é enquanto. Uhum. O do while é faça enquanto. Tá? Beleza. Vamos copiar esse código aqui, ó, lá do Git mais uma vez. Vamos tentar rodar ele. Tá, ó. Então, Ctrl C nesse cara aqui, ó. Beleza? Vamos salvar ele aqui, ó. Exemplo for01.c. Vamos compilar. Ó, informe a temperatura do primeiro dia. 10. Segundo dia, 20. 30. 40. 50. 10 e 20. Enter. Temperatura média da semana foi de 25,71. Correto? Se eu tivesse mais de 7 dias para se calcular, o que eu precisaria mudar aqui nesse código? 7 dias. Aumentar essa quantidade aqui, ó. Vocês concordam? Se eu tivesse 10 dias para ser calculado, vocês concordam que ele colocaria aqui, ó, menor ou igual a 10, vocês não veriam meu problema? Legal. Por quê? Eu já tenho um número pré-definido de vezes que o laço vai rodar. Correto? Beleza, é isso daí. Pessoal, tranquilo. Diferença entre os laços, para que serve? Essa foi a intenção. Quem não entendeu, pode falar. Não? O que você não entendeu? Do while? Ou do while? While. Vamos voltar lá, então. No while, o que a gente tem? É um comando de laço, a mesma coisa. Ó. While é um comando de laço, como qualquer outro, beleza? Só que o while, ele vai fazer o que primeiro? Testar se a sua condição é verdadeira. A primeira coisa, a condição é verdadeira, entra no laço. Se a sua condição logo no início é falsa, não entra no laço, não executa nada. Essa é a diferença. No caso aqui do exemplo, ó, o que a gente tem aqui? C dias igual a 1, correto? Temp e a temp igual a 0. Até aí, tranquilo, declaramos as nossas variáveis e já inicializamos elas com valores. While C dias menor ou igual a 7. Quanto vale C dias aqui na primeira vez? Ó, int C dias igual a 1.
float, temp e a temp 0, while C dias menor ou igual a 7. Quanto tá valendo esse valor de C dias aqui a primeira vez? 1. Ó, esse valor aqui vale 1. 1 é menor ou igual a 7? Verdadeiro. Certo? Se é verdadeiro, ele começa a executar o que tem dentro dele aqui, ó. Começa a executar esses caras. Correto? Só que poderia ser falso. Vamos supor que o C dias aqui, ó, eu já inicializasse ele com o valor 8 aqui, ó. Tá, ó. C dias vale 8. Beleza. 8. Daqui não vale mais. 8. É menor ou igual a 7? Falso. Se é falso, ele não executa nada o que tem dentro dele aqui, ó. E passa para onde? Para o próximo comando depois dele, que seria esse daqui, ó, no printf. Se você colocar 5, por exemplo, ele vai ser 2 só? Exatamente. Se eu colocasse 5 para inicializar C dias aqui, ó. Se o meu C dias valesse 5. 5 é menor ou igual a 7? Verdadeiro. Então ele entraria dentro dos comandos do while. Correto? Beleza aí, pessoal? Legal? Então, diferença de laços a gente tem. Laços são funções aqui que a gente viu para fazer o quê? Repetição de código, simplesmente. Tá? A única diferença entre os três, cada um tem um propósito. Correto? O que é melhor utilizar? O for. Opa, tem a quantidade de vezes? For. Tá? Não tem a quantidade de vezes. O while ou do while. Oi? Aí tem que ver a lógica para você utilizar, mas a maioria das vezes dá. Beleza, pessoal? O único jeito de determinar o número de repetições é só pelo while ou pelo do while da O único jeito de determinar a quantidade de repetições que eu quero é só pelo while ou pelo do while? Para determinar os dois. Dá para você fazer. Ó, se você tem o número de repetições que você já tem que fazer, você pode utilizar os três, cara. Os três dão certo. Mas o que é mais aconselhado é o for, que é o mais fácil. Se você não tem o número de repetições, ou while ou do while. Aí você tem que analisar o que é melhor. Tá? Com o do while, você consegue fazer qualquer dado. Mas só usar ele também não tem sentido se você tem outros dois comandos para poder pegar e executar. Atenção! Além, pessoal, do while e while, dos laços, a gente tem dois comandos que podem ir dentro dos seus laços. O tal de break e o tal de continue. Break usando case lá. Legal. Um de vocês já lembrou aqui, ó. O break utiliza onde? Dentro do case. Vocês lembram daquele cara lá? O break ele faz o quê? Ele para a execução do seu case e vai para o próximo comando. Dentro do switch, exatamente. Agora, o que o break vai fazer dentro do seu laço? Vai parar o laço. Antes de terminar, certa condição dele que você tem, ele termina então o seu laço e sai fora dele. O break vai fazer isso. E o continue, ele faz o quê? Ele continua, né? Vai continuar fazendo o quê? Antes de terminar o código, certo? Até o final, para ele voltar de novo na avaliação, antes de terminar, ele vai até aquele ponto e já volta a avaliar novamente. Ele não precisa terminar inteiro o seu código para fazer a avaliação. É um gochu mascarado, vamos dizer assim. Tá? Esses caras aqui, eu não tenho exemplo, mas nos exercícios para treinamento tem exemplo deles, utilizando o break e o continue. Exato. Pessoal, ó, uma pergunta interessante. Por que eu utilizaria o break? Qual que é a razão de eu utilizar um break se eu já tenho, por exemplo, um número pré-determinado de vezes a rodar um laço? Se ele chega no resultado que você quer.
Sim, se você já tem o resultado que você quer, você não precisa ficar terminando o laço. Vamos supor, aqui a gente está fazendo um laço simples, com 10, 20, 30. Mas vai ter laço de 1000 vezes, 50.000 vezes, cara. O laço, às vezes, é um cara que, na verdade, consome muito processamento. Para a linguagem C, nem tanto, mas para o Python, por exemplo, cara, o laço quebra, certo? O processamento. Consome-se muita coisa. Se você já tem um resultado antes, sai do laço. É melhor do que ficar consumindo processamento à toa. Geralmente, quando você vai dar um break, alguma coisa assim, ele quebra o programa inteiro. Tem algum break que, se você só quebra o laço, o break, nesse caso, ele só quebra o laço. Só quebra, se ele estiver dentro de um while, ele só vai quebrar o laço e sair fora. Porque tem algumas situações, você dá um break que ele acaba o programa inteiro. Geralmente o break ele também sai de uma procedure ou de uma função. Se você estiver dentro somente do main, ele vai sair do programa. Está dentro do C, pelo menos funciona assim. Tem que particionar ele em módulos, né? Em função ou função ou procedure. No caso do C, tem limite básico. Pessoal, entendido? Ele vai encerrar. Aí, geralmente, você coloca uma condição. Acumulador igual a 1000, por exemplo, ou maior igual a 1000 break. Sai fora. Certo? É um dos comandos que você pode dar para sair fora do laço antes de terminar. Correto? Mas serve para isso mesmo, para terminar antes. Tá? Pessoal, beleza até aqui? Isso é o que a gente está vendo em linguagem C, correto? Legal. Bom,